Pessoal, grande abraço a todos. A história de hoje vai ser realmente uma história basicamente baseada naquelas que a gente já conta aqui em nossos canais, né? Estamos aqui em uma encruzilhada, dá para ver aqui, região de bastante agarovas, pé de murugu, né? Aqui tem um curral e por aqui, ó, um quartinho que seria de uma grande casa, né? Antiga que tinha aqui na região. E eu tô vendo aqui que aqui tem uma encruzilhada, rapaz, que indiscutivelmente deve ser a maior de todas, né? Ainda não tinha visto uma encruzilhada igual essa. Tem um caminho aqui onde segue ali para... sai lá no Gamineiro, né? E esse aqui vai para a rua, que é o caminho da Barra, onde eu já vim ali, onde parei na primeira encruzilhada, eu tô na segunda, né? E daqui nós vai aqui na terceira encruzilhada, nesse terreno aqui, que onde existia a igreja de Inácio, né? Onde existia aqui até os anos 90, uma antiga igreja nesse triângulo de terra, onde a gente vai estar mostrando, contando a história dessa igreja, né? Hoje é um resumo, mas a gente vai voltar depois para contar a história real, certo? Então vamos para lá, vamos chegar até lá, vamos seguir aqui, ó, no caçamento, para a gente chegar até onde era realmente a igreja de Inácio Pinto. Que igreja é essa, né? O que aconteceu? O que tinha nessa igreja? De quem era a origem dessa igreja, ok? Pessoal, vamos lá. Desde já, grande abraço, boa tarde aí a todos. Aproveitando o momento, ó, tarde de quarta-feira. Estamos por aqui. Primeiro, agradecer a Deus, mais uma tarde, mais um momento. Finalzinho já aí do mês de outubro, né? Faltando aí menos que 70 dias para o final de 2025, né? Por aqui, ó, contemplando aqui essa beleza aí, ó, desse pé de baraúna, né? Pé de baraúna, bem grandão. Até a gente vai começar a gravar, né? Fazer uns pequenos vídeos, né? Com algumas árvores da nossa região que são resistentes à seca, né? Então, vamos lá. Aproveitar o momento, agradecer, ó, carinhosamente a você aí que nos segue, a você que nos acompanha. Agradecer, né, pelos quase 30 mil seguidores aqui no Coisas do Meu Agreste e no Luiz Silva no YouTube. Estamos chegando aí a 5 mil seguidores. Primeiro, abraçar todo o pessoal, né? Comunidade de Poços Preto, onde semana passada estivemos lá em mais uma 19ª festa, né, de Nossa Senhora Aparecida, onde podemos assim transmitir, gravar, interagir com o pessoal, né? Região essa aqui, ó, que estamos, sítio Barra de Altinho, né? Praticamente aqui nós estamos na divisa do Espinho Branco, Serrote, Barra, Poços Preto e etc, né? Aqui, seguindo aqui, você vai para Altinho, né? Essa é a estrada da Barra. Muita gente, né, trilhou, passou por aqui. Inclusive eu mesmo, quando nós íamos para a rua a pé, né? O caminho de origem era esse aqui, porque não existia a estrada de terra, nem tampouco ainda pé ali, né? Que hoje é asfalto. E a gente passou muito por aqui, né? E um dos motivos justamente de poder vir aqui hoje, nesse espaço aqui, eu vou até já nos aproximar, justamente para falar um pouco, né, de uma igrejinha que pertenceu a uma família denominada por nome de Inácio, né, que morava não, que ainda moram na rua, até hoje tem pessoas que moram lá, né, e aproveitando o momento hoje, a pedido aí de alguns seguidores nossos, estamos por aqui. Deixa eu abraçar primeiro aqui o Zé Freitas, lá na Barcelona, em São Paulo, o Paulo Soares. Também o... Rapaz, tem um outro aí que esqueci o nome dele, né? Um abraço também aqui a Margarida Maurícia, né? Que também nos acompanha. Então, indiscutivelmente o Zé Freitas, também o... Zé Bento, rapaz, agora sim, José Bento, né? Deixa eu mandar um abraço também ao Heleno Cândido, rapaz, Heleno de Zé Cândido, que estava aqui esses dias, e o cara que curte demais aí os nossos conteúdos, né? Um abraço aí ao Heleno. Nós até tínhamos marcado para gravar um pouquinho ali com o Heleno, né? Mostrar ali realmente a casa, saudoso Zé Cândido, né? Família grande, família muito bem sucedida no Espinho Branco, né? E que hoje está praticamente quase todo mundo distante, né? Tem o Cícero, tem o Carrinho e também o Branco, né, que estão morando por ali. E agradecer aí o Heleno, né? Brevemente a gente vai estar por aí em São Paulo para conversar aqui com esse pessoal, bater um papo. Gente, esse pé de cajá aqui é histórico. Esse pé de cajá aqui, discutivelmente, isso aqui é 100 anos de existência, né?
Quem bota cajá ainda é ele, né? Dá para ver aqui que tem bastante pé de mundugu. A garoba tem demais aqui, ó, na região. E pé de cajá, como eu disse, girando para esse lado aqui. É justamente, eu vou até tirando que tá o pessoal cortado aqui para arrumar aqui a cerca. E o tronco da madeira tá roxo ali, ó. Dá para ver que tá roxo, mas eu já sei que foi algum produto que eles colocaram. Aqui é uma encruzilhada, né? Como você já sabe, uma encruzilhada que não é cruzada, ela é apenas dois galhos, né? É uma encruzilhada de dois, não de três nem de quatro, né? Aqui, cortando, vai ali para baixo, ó, vai para o Serrote do Gavião, segue, né? E girando aqui, ó, você vai também aqui para, liga ali, vai ali para a estrada, né? Que corta ali, que entra ali, que sai no campo do Fluminense, que sobe ali pelo Espinho Branco e etc. Bem ali atrás já para ver que tem um pé de trapear. Aqui tem esse tamanho de poste aqui, né? A região daqui está eletrificada faz tempo. E voltando ao assunto em que justamente alguns seguidores nos pediram, gente, aqui, ó, nessa direção aqui tinha uma igreja, né? Pedi aí ao Zé Bento, ao Zé Freitas, que nos ajuda também aí nos comentários, né? A origem, na realidade, da igreja, eu não tenho ideia, né? Eu lembro ainda que, por último, essa igreja pertencia à família Inácio, né? Que ainda tem alguém morando lá em Altinho. E certa vez eu passei aqui já na era digital, na era do celular, né? Eu lembro que ainda fiz umas fotos aqui, ó, da igreja, né, que aqui existia. Eu cheguei ainda a fazer umas fotos aqui, mas sabe como que é, né? A gente acha que lá na frente não teria importância, né? Eu acho que com certeza ali eu deletei, às vezes uma troca de aparelho, né? Até porque os aparelhos da época não tinham o recurso que tem hoje, né? Hoje você, no mínimo, você consegue armazenar aí um montão de fotos. Mas naquela época era aparelho limitado, que nem sequer dava para isso, né? Mas aqui dá para ver que ainda tem tijolos, tem algumas coisas por aqui. Então vamos lá. Na época que eu passei, eu acho que faz uns 10 anos, eu ainda peguei umas fotos aqui da parede, da frente, né, da igreja, que ficava nessa direção aqui. E fiz ainda o registro daquelas fotos, mas que pena que já não sei onde é que estão mais, né? Já se foram. E já era, né? Como diz a história. Então, de todas as formas, era uma igreja que, com certeza, o pessoal, né, aproveitava para rezar, para se encontrar. Era um encontro das famílias, né? Que na época gostava de ir à igreja, de vir à igreja, né? E eu creio que a gente não tinha nada, não tinha coisa melhor do que sair de casa, né? Até porque essa região aqui ela era muito bem habitada, né? Tinha casa aqui para mais da conta. E o pessoal com certeza aqui se encontrava, principalmente no mês de maio, né? Mês mariano, para rezar ali o texto do mês de maio, né? Quantas pessoas daqui da região. Até eu fiquei de convidar um cabra para vir aqui, porque ele sabe um pouquinho da história daqui, né? E ele não pôde vir, mas eu vou voltar aqui ainda com ele, para poder a gente ainda contar realmente a real história, né? Dessa igreja que existia aqui nessa encruzilhada, né? Caminho esse aqui, como eu já disse, aqui vai ali para o Serrote do Gavião, Gameleira e etc. A outra aqui vai sair ali na PE, né, tal, Espinho Branco, também para o Gameleira, e aqui você vai para Altinho, né? Na realidade, mas eu ainda vou ver se eu encontro algumas fotos dessa igreja lá com o pessoal lá em Altinho. Então, era um lugar, né, esse aqui era um lugar de cerca de Avelói, né? Um lugar bem habitado, como eu disse, mas era aqui mesmo que existia aquela igreja, né, que apenas está na lembrança de quem passava, de quem veio, né, de quem frequentou muito por aqui, né. Nós passávamos muito aqui, né. Na realidade, eu não tive o prazer de entrar, né, a honra, o privilégio de entrar nela, até porque era uma época que ela ficou cercada, né, tinha uma cerca aqui na frente e depois tudo isso acabou, né? Tudo isso realmente foi embora. E a gente sabe também que teve algumas coisas, né? Algumas confusões por aqui e que levaram também para que realmente a igreja fosse destruída, né? Se não me falha a memória, partiu aí também teve alguma coisa de uma briga aqui nesse local onde eu estou, né? E daí realmente veio o fim, né, da história, da igreja, né? Concluindo aí a história, né? Então, igrejinha de Inácio, né, que ficava aqui, ó, nesse triângulo de terra, porque bem ali embaixo já tem o
já tem uma outra encruzilhada, né? Isso aqui é um triângulo, logo ali embaixo está cortado, né? Um triângulo de terra. E era aqui que ficava aquela igreja, né? Quem não lembra? Claro que vocês, indiscutivelmente, lembram mais do que eu, né? Depois até eu vou ver se eu consigo trazer o Neco doce, né? Trazer Neco, que faz doce, Neco do quebra-queixo, para a gente dar uma geral ainda nessa história dessa igreja, né? Contar direitinho. Mas eu lembro, como eu já disse, que passava demais aqui. Vinha para cá, via ela aqui tudo, tanto que a última vez que eu passei, naquela época, nos anos 90, ainda cheguei a fotografar. Eu acho que não nos anos 90, já no início ali de 2000, 2001, 2002, eu ainda cheguei a fazer umas fotos aqui, né? E que pena que não tem, rapaz. Que pena que não tem mais aquelas fotos. E que, como eu já disse, né? O aparelho que você tinha não tinha recurso. Era um aparelho de 12, 10, 15, 20 fotos. No máximo eram as fotos que você conseguia ainda fazer com ele, sabe? Era isso mesmo. Mas era aqui, ó. Era aqui nesse setor que ficava a igreja de Inácio, né? E nesse local, certo? Ali tem outra encruzilhada. Aqui dá para ver que o pessoal aqui fazia, tem um buraco aqui, né? Um silo ou alguma coisa, caída de carvão e tal. E, gente, que bom, né? Seria se ela ainda estivesse em pé. Pelo menos aí a parede, né, da frente. Saber também com o pessoal quem era o padroeiro, qual o santo, né? Que era o principal aqui da igreja, né? Onde as famílias se reuniam para rezar, para tudo mais, né? E daí por diante. Então hoje, aproveitando o momento, eu estou resumindo aqui a história, porque eu não sei realmente a origem, né, da igreja, quem eram os antigos donos, mas a dona Mauricéia, o Zé Bento, o Balso Soares sabe, né, também o Zé Freitas, nosso amigo, e tantas outras pessoas aí que estão em São Paulo sabem muito bem aqui a origem de quem construiu, quem era, tal e tudo mais, né? Então eu vou ficar devendo os detalhes principais, mas eu vou voltar aqui, viu? Prometo que eu vou voltar aqui com talvez o próprio Neco mesmo, para a gente detalhar mais um pouco, falar mais um pouco sobre a tal igreja que aqui ficava, né? Que anos depois fora destruída e que ficou só a história, ficou só a lembrança de quem vinha. Eu não vinha, né? Eu passava por aqui, junto com alguns irmãos, né? Pai ou mãe, a gente passava por aqui, que a gente ia para a cidade e eu sabia muito bem que era aqui, ó, nesse setor, né? Então, vamos lá. Ó, aproveitar o momento, agradecer mais uma vez aí a todos, certo? A vocês que nos acompanham. Gente, sempre pedir, ó, sempre que você vê um vídeo aí, deixa o like, certo? Senta o dedo aí no like, porque o like é como se vale, acima de tudo, o like é a importância de tudo, né? Do nosso vídeo. Porque assim, a plataforma ela só vai estar rodando o vídeo quando você vê o vídeo e dá o like. Aperta o dedo aí nesse joinha, certo? Que aí a plataforma vai entender que você gostou do vídeo. A gente sempre pede, sempre explica para o pessoal, né, que não tem como você ver o vídeo e não dar o like. Então dá o like aí para nos ajudar, né? Gostando ou não gostando, deixa o like aí, certo? Compartilha também o nosso link. Só lembrando que próximo domingo, dia, deixa eu ver aqui, domingo, dia 26, é o último domingo do mês, nós vamos estar indo para Garanhuns, né? Excursão religiosa. Garanhuns que é um ponto turístico religioso muito bom. A gente está indo para lá. E também nós vamos já convidando a vocês para dia 28, nós vamos estar... Opa, estou vendo ali que tem uma abelha ali, naquele buraco ali. Dia 28, a gente vai estar viajando para Juazeiro do Norte, terra do Padre Cícero Romão, né? Aquela terra abençoada. A gente vai estar indo para lá. E vamos estar ali, ó, interagindo ao vivo com o pessoal, né? Conversando com os romeiros, os devotos do Padre Cícero Romão, conversando com todo o pessoal, né? De todos os estados. É uma das maiores romaria do Padre Cícero, a Romaria de Finados. E pela segunda vez nós vamos estar indo para Juazeiro do Norte, se Deus quiser. Valeu então, desde já, ó. Grande abraço, obrigado aí a todos e boa tarde, viu?